Pessoal, esse vídeo agora é sobre eritrocitose, então a gente vai falar brevemente sobre o que é eritrocitose e como se classifica a eritrocitose. Então, a eritrocitose, ela também é denominada de policitemia, por isso que muitos de vocês talvez conheçam pelo termo policitemia, que corresponde a um aumento patológico dos eritrócitos no sangue circulante. No eritrograma, a gente pode diagnosticar a eritrocitose pelo aumento sobre o intervalo de referência para a espécie do número de eritrócitos, da concentração de hemoglobina e do hematócrito. Podemos classificar a eritrocitose, primeiramente, de duas formas, como eritrocitose relativa e eritrocitose absoluta. Esse gráfico, então, representa o que é eritrocitose relativa e absoluta comparando com um animal normal. A eritrocitose relativa é um aumento da massa de eritrócitos circulantes associado a uma redução do volume plasmático. Esse caso acontece associado a uma desidratação, que é a causa mais frequente de eritrocitose nas espécies domésticas. Então, a causa mais frequente de eritrocitose é a eritrocitose relativa. Os animais também podem ser acometidos por eritrocitose relativa quando eles têm contração esplênica. Por exemplo, em animais que têm o baço grande e que, quando tem um processo de estresse com estimulação simpática, quando acontece uma esplenocontração, o baço libera a reserva de hemácias que havia nele, aumentando então a massa de eritrócitos circulantes, produzindo de uma forma transitória uma eritrocitose de tipo relativa. Também pode acontecer eritrocitose em alguns quadros de endotoxemia, onde existe abertura então de capilares sanguíneos e extravasamento de líquido para fora do vaso, para o interstício da célula, e isso provoca temporariamente então uma eritrocitose de tipo relativa. Já a eritrocitose absoluta, essa sim está associado a um aumento dos eritrócitos devido a uma maior eritropoiese. Então, em consequência de uma eritropoiese aumentada a nível de medula óssea. Bom, a eritrocitose, a gente viu que ela pode ser relativa e ela pode ser absoluta. A relativa, então, não existe aumento real da massa de eritrócitos. A eritrocitose absoluta, existe um aumento da eritropoiese. Então, a eritrocitose absoluta, ela pode ser classificada como eritrocitose absoluta fisiológica ou eritrocitose absoluta patológica. A eritrocitose absoluta fisiológica, ela acontece em animais que vivem na altitude, então altura, normalmente sobre 2.000 metros sobre o nível do mar, onde existe uma baixa pressão de oxigênio e, consequentemente, essa baixa pressão de oxigênio do ambiente leva a uma hipóxia tecidual, que é sentida pelo organismo, estimulando então a liberação da eritropoetina. Consequentemente, essa eritropoetina vai na medula estimular a eritropoiese para que o animal tenha uma adequada resposta a essa baixa pressão de oxigênio. Então, a eritrocitose absoluta fisiológica é uma resposta adequada a uma maior necessidade de oxigenação dos tecidos, incrementando então a eritropoiese. Já a eritrocitose absoluta patológica, a gente pode classificar ela como primária ou como secundária. A eritrocitose absoluta patológica primária, também conhecida como policitemia vera ou policitemia rubrovera, é um transtorno mieloproliferativo idiopático de tipo neoplásico, no qual existe um aumento, então, das linhas de células da medula óssea, tanto da linha eritroide como a linha megacariocítica e da linha mieloide, aumentando consequentemente essas células, todas essas células na circulação, ocasionalmente, mais característico é o aumento das hemácias, e por isso que se denomina policitemia. Policitemia porque várias células do sangue.
que estão aumentadas. Então, quando a gente houver um quadro, né, de policitemia rubro-vera, a gente denomina policitemia. Já os quadros que estão associados a um aumento apenas de eritrócitos na circulação, aí sim se denomina eritrocitose, que seria o termo mais correto. Os quadros de policitemia vera, ou policitemia primária, esses quadros são associados a uma eritrocitose de resposta não adequada. Por quê? Porque a pressão de oxigênio do organismo está normal. Então, esse aumento de hemácias, ele não é para melhorar a oxigenação dos tecidos. Então, é um transtorno patológico de resposta que é considerada também inadequada. Já a eritrocitose absoluta patológica secundária, essa sim está associada a um aumento da eritropoetina. Então, a diferença da eritrocitose patológica primária para secundária é que essa aqui é um transtorno mieloproliferativo que não ocorre aumento da eritropoetina, enquanto que a secundária sim existe um aumento da eritropoetina. Então, é essa eritropoetina que estimula a eritropoiese, provocando uma eritrocitose. Essa eritrocitose patológica secundária, ela pode ter uma resposta adequada ou uma resposta inadequada. A eritrocitose secundária de resposta adequada, ela está associada a uma baixa pressão de oxigênio nos tecidos, né, que leva então um estímulo para a produção da eritropoetina, que estimula a eritropoiese. Quais são as causas da eritrocitose absoluta patológica secundária de resposta adequada? Basicamente, as causas estão associadas, então, a alguns problemas que diminuem a oxigenação dos tecidos, como quais? Aqueles defeitos, né, cardíacos congênitos, como, por exemplo, as conexões arteriovenosas, a tratologia de Fallot, também os transtornos pulmonares, né, crônicos obstrutivos, que diminuem, então, a oxigenação das hemácias. E tudo isso leva, então, a uma diminuição da oxigenação de tecidos, estimulando a produção de eritropoetina. Alguns casos de hipertireoidismo também podem levar a uma eritrocitose, né, secundária. Já a eritrocitose absoluta patológica secundária de resposta inadequada, ela está associada a um aumento da eritropoetina sem que exista necessidade de aumentar a oxigenação dos tecidos. Por quê? Porque a pressão de oxigênio dos tecidos está normal. Nesses casos, o aumento da eritropoetina se dá quando existem tumores renais ou tumores hepáticos que estimulam a produção de eritropoetina. Então, nesses casos, a resposta a gente considera inadequada porque o animal não necessita de mais hemácias para equilibrar a demanda de oxigênio tecidual. Ok? Então, qual é o problema, né, de ter uma eritrocitose? Existe alguma alteração no animal associada à eritrocitose? Claro que sim. Visto que a eritrocitose, quando ela está associada a um aumento da massa de eritrócitos, e obviamente que o sangue é um tecido conjuntivo fluido, e quando aumenta a massa de hemácias, a tendência é que a viscosidade do sangue também aumente. À medida que vai aumentando então a viscosidade do sangue, existe uma maior predisposição para a formação de trombos, né, que obviamente pode levar à obstrução de capilares, própria nefrose, né? Diminui a perfusão capilar, e quando diminui a perfusão capilar, consequentemente, né, a gente vai ter um menor transporte de oxigênio. Isso se vê com frequência quando o hematócrito é maior que 60%, tanto que em casos severos pode levar como consequência uma maior hipóxia e nefrose. Essa menor perfusão, juntamente com a maior viscosidade, né, do sangue, diminui a taxa de filtração glomerular, e essa diminuição da taxa de filtração glomerular leva a uma hipóxia a nível de rim, que obviamente leva a um aumento maior ainda da eritropoetina, e essa, por sua vez, vai estimular mais ainda a um aumento da eritropoiese, aumentando então a magnitude da eritrocitose. Então, é um ciclo vicioso esse, que deve ser corrigido.
diagnosticado e corrigido. Então, como é que a gente diagnostica, né, os quadros de eritrocitose? Então, os quadros de eritrocitose a gente diagnostica mediante o hemograma, né, na parte que corresponde à linha vermelha, que seria o eritrograma, pelo aumento, então, principalmente do hematócrito, que é o parâmetro mais confiável, né, e de maior variação dentro do hemograma. Também, obviamente, que ocorre um aumento do número de hemácias, assim como da concentração de hemoglobina. Então, a eritrocitose, a gente classificando ela como relativa, normalmente vai ter o aumento, né, do hematócrito, a pressão de oxigênio arterial vai estar normal, existe a concentração de eritropoetina normal, e o que sim, quando for uma eritrocitose relativa produzida pela desidratação, a gente vê um aumento das proteínas plasmáticas e quando se faz infusão de fluidos, se vê uma resposta à fluidoterapia. Ou seja, esse animal vai ter uma recuperação e vai corrigir a eritrocitose. Porém, quando o processo de eritrocitose está associado a uma contração esplênica, a proteína plasmática vai estar normal. Tá? Então, também essa eritrocitose por contração esplênica ela é temporária. Bom, e a eritrocitose absoluta? A eritrocitose absoluta, quando ela for primária, ou seja, uma polissemia rubrovera, a pressão de oxigênio arterial vai estar normal, a eritropoetina vai estar baixa ou normal e a concentração de proteínas plasmáticas vai estar normal. Esse quadro normalmente tem que fazer o diagnóstico mediante uma punção medular, para revisar então a citologia medular. Já a eritrocitose absoluta secundária, essa, quando for de origem secundária de resposta adequada, a pressão de oxigênio arterial pode estar diminuída. Só que a eritropoetina vai estar aumentada, tá? Independente se for uma de resposta adequada ou de resposta inadequada. Então, o que realmente diferencia uma eritrocitose absoluta primária da secundária é a concentração de eritropoetina. Obviamente, quando não se pode determinar a eritropoetina, se pode tentar chegar a um diagnóstico da eritrocitose secundária associada a tumores renais ou hepáticos mediante exames, né, de bioquímica clínica ou também por radiografia e por ecografia. Tá? Os processos pulmonares também da eritrocitose secundária podem ser vistos mediante radiografia e ocasionalmente em ecografia. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até um próximo vídeo.